Eu fiz o Terry, que foi bem diferente dos meus outros personagens. Tiveram uns desafios, algumas coisas bem, únicas, naturalmente, por eu ter feito uma coisa diferente pra variar. E é sobre isso que eu vou falar. Eu comecei parecido com os meus outros personagens, usando essas formas bem básicas, colocando em cima de um desenho que eu fiz, pra poder usar, como referência de forma. Esses desenhos ajudam muito. Então, por enquanto, tá idêntico aos meus outros personagens. Por exemplo, aqui na calça. Quando eu fiz a Juri, ela também usa uma calça, e foi o mesmo processo. Mas no braço ali, você nota que eu coloquei 3 blocos separados. Tem como chegar em qualquer resultado, não importa a forma que você decide fazer o modelo, mas eu queria, deixar claro na minha mente a separação entre esses 3 blocos que vão representar músculos no braço. Fiz a conexão do torso com a perna, precisou de mais detalhe ali, depois eu volto para adicionar um pouco mais. Pernas geralmente precisam de detalhe para poder conseguir fazer a animação de dobrar, mas eu não estava querendo pensar em animação nesse ponto. Comecei a detalhar o braço, eu fiz o desenho já planejando virar o braço completamente de lado para poder tirar um tempo separado para colocar mais detalhe, e agora quando eu começar a fazer a conexão entre essas partes, que vai dar para talvez entender por que eu falei que teria como iniciar com uma peça só. Porque todos os pontos se alinharam. Então teria como ser uma peça que eu só aumentei e diminuí o tamanho algumas vezes para criar esse formato. Então não precisava ter começado com peças diferentes, mas eu gostei de fazer assim para visualizar os músculos de uma forma bem separada. Aqui dá pra ver que eu coloquei esse ponto entre os 2 músculos que eu quero que fiquem separados. São esses que eu selecionei aqui agora, então dá pra ver que é esses músculos que eu quero fazer. No antebraço, eu separei o osso na parte de trás e achei que isso já seria o suficiente para tornar o resto já um músculo destacado sem precisar fazer tantos detalhes além disso. Aqui eu estendi um pouco o ombro para poder conectar com o torso, coloquei um pouco mais de detalhe ali no músculo, continuei seguindo a referência e eu já estava feliz com o resultado. Eu estava achando que talvez tinha detalhe demais comparado com o que eu estava imaginando que ficaria, mas eu tirei um tempo para remover depois, sem problema. Continuei seguindo a referência um pouco, ali em cima precisou de um pouco de ajuste para poder ficar reto para entrar no torso. Mais algumas alterações de formato, nada demais, e agora eu fui fazer a jaqueta. A minha última personagem também tinha jaqueta, então você imaginaria que eu teria feito da mesma forma que eu fiz a outra personagem, mas aqui eu tive essa ideia de fazer diferente. Antes eu tinha deixado, pro final, porque era uma parte que parecia ser complicada, porque, teria que decidir o que teria dentro da jaqueta, como que encaixaria, mas aqui eu já fui fazendo logo e foi muito mais fácil. Ficou como se fosse uma extensão do corpo, o formato do corpo sobe, aí desce pra fazer a jaqueta, aí sobe de novo, aí encontra com o braço, ficou como se fosse uma coisa só, e fez muito sentido. Fiz os detalhes da camisa partindo do ombro, o que pareceu uma boa forma de começar a entender como que encontraria com o resto da jaqueta, e comecei a estender a parte de baixo da jaqueta, suspendi ela. Aí a próxima parte vai ser fazer o peitoral, que é um pouco complicado porque no desenho tá muito mal representado. Eu não desenhei na versão lateral, ficou só a jaqueta tampando, e na versão frontal não tem detalhe nenhum também sobre o peito. Eu achei que ficou decente, ficou simples, deu forma o suficiente. Eu tava pensando se eu ia fazer músculo ou não, mas eu acabei decidindo não fazer porque tem a jaqueta tampando, então seria uma coisa que nem apareceria. Pra cabeça, eu peguei uma parte qualquer do modelo, como eu geralmente faço cabeça, e a diferença aqui é que começou parecido, mas eu queria fazer algumas curvas pra dentro que eu geralmente não faço, tentando fazer um rosto com mais ângulos e pontas. Eu já fiz rostos de personagens homens bem arredondados no passado, e até achei que ficou legal, mas eu não queria isso pra esse personagem. E aí que entra a dificuldade que eu tenho em fazer personagens masculinos. Não é bem dificuldade, e sim é mais a questão de fazer com o mesmo estilo dos meus outros personagens. Algumas coisas não traduzem muito bem. E isso não é nem só comigo, eu já notei isso em jogos, por exemplo. Tem o The King of Fighters 13, que você nota a diferença drástica entre personagens masculinos e femininos. Eu não sei qual é que era pra ser o estilo correto e qual é o que não foi adaptado com facilidade, mas eu sinto o mesmo problema naquele jogo, que é a dificuldade de você adaptar o mesmo estilo em gêneros diferentes. Agora, eu já recebi uma dica de alguém falando assim, se você prefere fazer personagem feminino, faz personagens masculinos com traços femininos.
E sim, isso resolve o problema, porém, por exemplo, aqui no caso do Terry, eu não gostaria de ter feito assim, tipo, não combinaria, eu não conseguiria imaginar o personagem sendo feito com aquele mesmo estilo dos meus personagens femininos. E esse que foi o grande desafio aqui, tipo, eu perdi muito tempo sequer tentando imaginar como o personagem ficaria em um estilo que combina com os meus outros personagens, mas que ao mesmo tempo tem as diferenças necessárias para poder ficar do jeito que eu queria. Tem coisas nesse personagem que vão completamente contra o estilo que eu geralmente faço. Os meus personagens são meio fofos, e o que é tão conflitante nisso é que um personagem fofo tem algumas características específicas. Por exemplo, braços e pernas curtas. Mas eu não podia fazer isso aqui, ou não tanto pelo menos, porque uma característica desse personagem é ter uma cintura alta, ter um pernão bem alto. Então, tipo, foi confuso. Eu decidi se dava pra alcançar um meio termo. Mas eu achei que eu consegui chegar num ponto legal. Pra mão, eu fiz como eu fiz os outros, que é não fazendo, só catei o da outra personagem, deu pra ver ali e conectei. Só aumentei bastante o tamanho e não mexi em quase nada. Aqui no braço, eu fiz um leve ajuste pra fazer os músculos intercalarem. Dá pra ver o que eu tentei fazer com o que eu tô selecionando aqui. É como se fosse uma corrente, o formato que fica. Eu achei que assim ficou muito melhor. Isso é basicamente noção de anatomia. Eu não sou ótimo nisso, mas no geral deu pra notar que é uma coisa importante e que facilita muito tentar fazer um braço com pouco polígono. Aqui eu comecei a simplificar os detalhes que eu achei que não precisavam tanto. E no peito eu também removi alguns polígonos e achei que o formato ficou melhor, porque levou o peito pra frente, deixou ele maior e encostado com a jaqueta. Eu não mostrei os detalhes finais da gola, porque teve, tipo, muitos passos feitos pra pouco resultado. E eu tive que escolher alguma coisa pra deixar de fora, porque tinha muita coisa que eu gravei. E notei que no desenho original, a calça dele é bem mais colada do que a que eu desenhei. Então eu fiz esse ajuste aqui, eu afinei e coloquei esse detalhe de roupa dobrada na parte de baixo da perna. Simplifiquei um pouco o rosto, achei que ficou melhor assim, e mais próximo dos meus outros personagens, que não tem, tipo, a ponte do nariz toda construída. Fui fazer o cabelo, eu fiz só, tipo, mechas básicas, dupliquei algumas vezes, e eu não tava gostando nem um pouco, honestamente, da aparência do cabelo e até do rosto. A orelha ficou legal, mas o rosto e o cabelo eu não tava gostando ainda. Quase sempre meus modelos passam por esse período em que eu não gosto da aparência deles, e eu tenho só que acreditar que vai ficar bom e continuar fazendo. Cheguei a jaqueta um pouco pra trás, achei que eu exagerei em colocar ela larga no desenho, e comecei a juntar o boné com o rosto e o cabelo. Não mostrei todo o processo de juntar porque foi um pouco confuso, tem vértices entrando e vértices tipo duplicados, mas é só pra mostrar que eu fiz isso aqui. E aqui eu fiz uma divisão entre a jaqueta e a camisa de dentro, foi uma divisão extra que não tinha no desenho, mas ficou muito melhor com essa divisão. Agora, para a pintura, eu usei o próprio desenho como uma versão inicial da pintura. Não é tão necessário, afinal de contas, se eu fiz o desenho, eu poderia simplesmente fazer o que eu fiz lá aqui no modelo. Mas salva assim um pouco de tempo e dá uma ideia rápida de como o modelo tá ficando, e isso eu acho bem legal. Aí eu comecei a limpar os rascunhos, mas aí eu tive uma ideia de brincar com uma aparência diferente, porque eu achei que tava legal alguns desses rascunhos. Então eu dupliquei o modelo, inverti a direção dos polígonos e mapeei em uma parte qualquer preta da textura para poder dar esse efeito. Esse foi só um teste rápido, tem formas melhores de fazer isso. Eu só por pura diversão tava vendo como ficaria com esse estilo aqui. E depois eu voltei a limpar a textura e brincar um pouco com o formato das sombras e da luz, que é tipo 100% da minha textura é só sombra e luz, imitando o detalhe falso. E você nota que eu sigo muito o tal formato que o desenho inicial colou no modelo. Mas eu não fico tão, tipo, preso a esse formato. Eu só uso ele porque quase sempre funciona. Mas eu troco sim quando eu acho necessário, e aqui na perna foi um exemplo. Eu achei que precisava de um pouco mais de contraste, mais sombra. Então, sem problema nenhum, eu troquei a forma que eu colori essa parte. Só não sei se funcionou muito bem, mas, tipo assim, eu tenho liberdade pra fazer isso se eu quiser. Pintei a estrela, super simples. Ficou um pouco larga, mas funcionou. Comecei a colocar os detalhes da jaqueta. O rosto foi um desafio, porém que eu consegui resolver lá no desenho. Então eu só precisei retocar e testei uns formatos um pouco diferentes pro olho. E lembrei que a sobrancelha, se eu abaixar ela, fica tipo mais masculino.
E o desafio foi o mesmo que eu falei antes, que foi tipo fazer um rosto que lembra os meus outros passados, porém com características mais masculinas. Então um olho grande não encaixava muito bem, mas aí um olho muito pequeno fica sem parecer com os meus outros personagens. Então foi isso que eu tive que decidir. E eu aumentei o tamanho da cabeça na modelagem, só não mostrei porque é uma mudança pequena, e o resultado ficou assim. Se você gostou, dá um like, considera compartilhar com alguém se você achar que alguém gostaria de ver isso. Eu não sei o que é isso direito, mas considera hypar. E é isso, até a próxima.